Então, pessoal, vamos continuar a nossa aula, né? Essa é a nossa última aula. Espero que vocês até aqui tenham aprendido bastante com o que a gente vem estudando, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, nós conhecemos toda a trajetória da saúde mental, nós vimos como que os doentes mentais eram tratados, como que a saúde mental era vista, né? Conhecemos as principais doenças mentais, os sinais e sintomas para que a gente possa ajudar a diagnosticar, né, precocemente as doenças mentais. E agora nós vamos conhecer qual que é o papel do técnico de enfermagem na saúde mental, né? Um pouquinho mais sobre a vivência. A atuação, então, né, do profissional de saúde no setor de saúde mental só é melhor conduzida com o estabelecimento da chamada relação terapêutica. O que é isso? É aquela que se estabelece entre o membro da equipe, os familiares e todo o grupo de pacientes, né? E uma vez que você estabelece essa relação, torna-se muito mais fácil, né, o trabalho que o profissional vai desenvolver junto com o paciente. Então, vai tornar uma ferramenta de trabalho importantíssima, né, para que ele possa intervir junto ao paciente naquela doença que ele está sofrendo. E para que o profissional ele consiga estabelecer essa relação terapêutica com o paciente, com a família, com toda a equipe, é muito importante o seu autoconhecimento. Então, para que não confunda seus desejos, suas crenças, valores morais, necessidades, sentimentos e emoções com as do paciente, o que levaria a fazer interpretações erradas. Então, eu preciso me autoconhecer, né, para que eu possa ajudar aquelas pessoas, para que eu não me confunda, né? Eu não confunda meus desejos, minhas crenças, meus valores com as do paciente, né? Por quê? Porque isso vai fazer com que eu não ajude ele. Quando eu falo da empatia, né, de me colocar no lugar do outro, não é viver a dor do outro, porque não tem como eu viver a dor do outro, né? É impossível. Mas com ele, andar com ele, fazer que ele entenda que você entende ele, entendeu? Que você consegue observá-lo e assim ajudá-lo, né? Para isso, eu preciso me autoconhecer, para que eu não confunda as coisas, tá? Por exemplo, né? A paciente, aqui é um exemplo, né, de uma conduta e anotação de enfermagem errada, equivocada. Olha só. Paciente tenso com o fato de sua mulher não ter comparecido à visita, diz que ela nunca o amou e que só se casou com ele para não ficar solteira. Fala que quer morrer por isso. Aconselhei que tivesse mais fé em Deus, não pensasse mais em morrer e que assim que estivesse bom, voltasse para sua terra e arrumasse uma outra mulher. Totalmente errado. Totalmente errado. Por quê? Porque aqui você está sendo um profissional. Tudo bem que a sua intenção foi boa de falar de Deus, entendeu? Mas aqui você está colocando as suas crenças na frente das do paciente. Talvez ele não acredite em Deus, talvez ele seja um ateu, talvez ele tenha uma religião diferente da tua. Então você não pode falar dessa forma, né? Se você se autoconhecer e se você, com o passar do tempo, conhecer o paciente e saber que ele é um cristão, que ele é isso, que ele é aquilo, e você quiser conversar sobre isso, tudo bem. Aí é diferente. Mas nunca coloque suas crenças religiosas na frente, né? Eu não posso falar dessa forma, né? Como que eu vou falar assim pro paciente que sofre com depressão, gente? Não, você precisa ter mais fé em Deus, aí. Para de pensar em morrer, que é isso. Fica bom, espera um tempinho, volta pra sua terra, arruma outra mulher, que essa mulher não é para você. Não, não posso falar desse jeito, né? É equivocado. Uma relação, para ela ser terapêutica, ela vai necessitar de um início de confiança, de aceitação e de comunicação clara. Então, o paciente ele precisa confiar em mim, ele precisa aceitar essa confiança e eu preciso comunicar claramente com ele. Eu não vou chegar para o paciente e vou falar, né, com palavras rebuscadas e bonitas, sendo que ele não vai me entender, se eu não for claro e objetivo. A comunicação verbal com o paciente portador de transtorno mental. Opa, desculpa essa palavra portador aqui, né? Não era para ela estar aqui, é um erro. A comunicação verbal com o paciente que sofre com algum transtorno mental nem sempre é muito fácil.
E algumas técnicas podem auxiliar para favorecer o autoconhecimento do paciente na mesma medida em que você o compreende. Então, a comunicação, né, não é fácil com pacientes que sofrem com transtorno mental. Não é fácil. Por isso que precisa ter paciência, você precisa se autoconhecer para que assim você ajude o paciente a conhecer ele também e fazer com que ele se compreenda. O que é importante numa comunicação verbal? A escuta. Eu preciso escutar o paciente. Ouvi-lo, saber o que ele tem para me dizer. Se eu não escutá-lo, como que eu vou ajudar ele? Se sempre que ele for falar alguma coisa eu interrompê-lo, como que eu vou ajudar ele? Como que eu vou saber se ele tá, qual é o sofrimento daquele paciente? É importante escutar o que o paciente tem a dizer. Por quê? Porque isso você vai se mostrar receptivo, vai mostrar que você, né, é uma pessoa que quer entendê-lo, olhando numa atitude aberta, de modo que ele perceba a sua importância. Então, você tem que se mostrar receptivo, escuta o paciente, olhe nos olhos dele, mostre confiança, para que ele perceba que ele é importante para você, para que ele perceba, não desvie olhar, não fique anotando as coisas, não. Olhe no fundo dos olhos do paciente e escute-o. Parafrase. Né? O que é parafrase? Consiste em repetir ao paciente o conteúdo do que disse, com o objetivo de fazê-lo tomar consciência do que falou. Então, por exemplo, você está lá conversando com o paciente, né? Ô, seu João, como que o senhor está se sentindo hoje? Ah, hoje eu não estou muito bem. Hoje eu acordei, fui tomar café, senti uma dor de cabeça. Aí depois eu liguei a TV e comecei a ver aquele tanto de coisa. Aí me deu uma tristeza. Aí eu não consegui mais almoçar, nem nada. Então, você pega e fala, seu João, então hoje o senhor foi ver TV e não se sentiu bem? Não acordou bem? Não conseguiu comer? Então, o senhor não está se sentindo bem? Então, repetir, por exemplo, o paciente falou assim, hoje eu acordei e ouvi as vozes na minha cabeça falaram assim para eu matar fulano ou para eu pular da janela de casa. E essas vozes falou para você pular da janela da sua casa? Como que foi mesmo que elas falou? Repetir, né? Para que ele tome consciência do que ele falou, para que ele perceba também que você está escutando ele, né? Clarificação, quer dizer isso, pode-se pedir ao paciente que torne a mensagem mais clara, para que se compreenda o que foi dito, para complementar uma ideia exposta. Então, você pede para que ele fale assim, se ele falou que não estava entendendo, então você pede para que ele seja mais claro ou que você seja mais claro com ele. Frases por repetição. Quando um paciente fica bloqueado, pode-se repetir uma palavra ou uma frase no decorrer da conversa para convidá-lo a falar mais. Então, quando ele se sentir, né, assim, inibido ou que se sentir bloqueado de não querer conversar, você repete, né, uma frase que ele falou, uma palavra que ele falou, assim você convida ele a falar mais. Por exemplo, né, ele está lá falando. Então, aí eu liguei a TV e vi aquelas coisas tristes. Aí ele parou, por exemplo. Aí você ligou a TV, viu aquelas coisas tristes. Aí ele fala, então, eu vi aquelas coisas tristes. Aí ele continua, entendeu? Isso vai convidar ele a falar mais. Silêncio. É uma pausa mais ou menos longa na conversação que deve ser respeitada para que o paciente possa refletir. Então, assim como é importante eu saber ouvir, é importante eu ficar em silêncio. Para que assim ele reflita sobre o que ele está dizendo. Propostas abertas. Trata-se de permitir que o paciente conduza a escolha. Então, ele precisa, né? Então, seu João, o que o senhor acha que nós podemos fazer para melhorar essa forma do senhor estar enxergando as coisas? Então, ele vai, né? Você vai propor para que ele fale alguma coisa, né? Vai permitir que ele conduza, que ele faça uma escolha. Apesar de todas essas técnicas que nós estamos vendo aqui, o técnico de enfermagem não deve descartar a comunicação não verbal, que é feita através de gestos, expressões, tom de voz e atitudes, né?
Muitas vezes, né, pessoal, a gente, por exemplo, a pessoa fala uma coisa pra gente, a gente pensa, não quis responder, né, mas o olhar, uma mexida na sobrancelha, algum movimento vai te entregar. Isso é a comunicação não verbal, né? Por exemplo, o paciente está lá conversando com você, aí você está batendo a mão na mesa, escrevendo no caderno, olhando para um lado, olhando para o outro. Ele vai saber que você não está dando atenção para ele. Então ele não vai te contar. Às vezes ele pode até brincar com você, mentir, falar coisas que não acontecem, que não é verdade, entendeu? Então a comunicação não verbal, ela é tão importante quanto as outras técnicas. Então é importante você saber, né, quando uma pessoa está conversando com você, você olhar no fundo dos olhos dela e ter ali aquele respeito, né, para que essa comunicação, essa ajuda seja satisfatória. Intervenções do técnico de enfermagem. Então, mais importante que conhecer, né, o diagnóstico e saber identificar os comportamentos, né, dos pacientes é conseguir lidar com cada um deles, né, individualmente, de modo a atender todas as necessidades básicas daquele paciente. Para isso, o profissional ele deve seguir a prescrição de enfermagem, que é realizada pelo enfermeiro a partir dos problemas apresentados pelo paciente e buscar formas de agir de acordo com o comportamento que detectar no momento. O registro de todas as observações e procedimentos é sempre um cuidado indispensável. Então, né, eu tenho que saber quais as necessidades daquele paciente, né, qual o problema dele, a partir daquilo, né, com a prescrição de enfermagem que é realizada pelo enfermeiro, eu vou começar a agir, né, de alguma forma atendendo todas as necessidades daquele paciente. E é importante também que eu registre tudo isso, tudo que eu observar no paciente, todo o procedimento que eu fazer, tudo isso precisa ser registrado, porque o prontuário do paciente onde eu registro, além de ser um documento para ele, é um documento que respalda o meu trabalho. A enfermagem, ela deve agir de forma natural, respeitando o paciente e tentando conscientizá-lo do seu tratamento mental. Deve-se tentar conseguir ganhar a confiança do paciente para que ele possa confiar no tratamento e nas pessoas que estão realizando esse tratamento. Os cuidados de enfermagem também dizem respeito ao tratamento dos sinais e sintomas mais graves. Então, é importante que a enfermagem ganhe a confiança do paciente. O profissional ganha a confiança do paciente. Porque se ele não confiar em mim, como eu falei, ele não vai ser sincero com todos os seus sentimentos. E eu não vou ajudá-lo a resolver o problema. Pelo contrário, eu posso até agravar ainda mais a situação. Intervenções do técnico de enfermagem no paciente ansioso, né? Então, frente ao estado mental de um paciente ansioso, o técnico de enfermagem ele deve agir perante certos tipos de comportamentos. Diante do paciente ansioso, né? Eu já não durmo direito, morro de medo de tudo, tem horas que me dá uma crise e eu preciso estar perto de alguém. Eu sei que parece um absurdo, mas não consigo controlar. Este é, muitas vezes, tido por toda a equipe como um paciente chato, né? Então, o paciente que chega lá no hospital e fala, ó, eu já não durmo direito, morro de medo de tudo, tem horas que me dá uma crise e eu preciso estar perto de alguém, eu sei que parece um absurdo, mas não consigo controlar. Aí ele chega no hospital falando isso, as pessoas vão falar lá, ó, chegou o paciente chato. Ah, meu pai, chegou o fresco. Entendeu? E o profissional, ele não pode fazer isso, né? O profissional, ele deve ouvir as queixas, ouvir os receios do paciente, mostrar-se tranquilo, utilizando frases curtas, com um tom de voz firme, né? Porque isso vai ajudar o paciente. E o paciente pode apresentar um padrão respiratório ineficaz, né? Portanto, o técnico de enfermagem ele deve auxiliar e estimular na execução de exercícios respiratórios, né? E observar a coloração de mucosas, né? Ou seja, se está escurecendo, porque se estiver escurecendo ele está perdendo oxigênio. Se está perdendo oxigênio, ele precisa de uma terapia, né? De uma oxigenoterapia. Orientar em relação ao tempo, espaço e pessoas, caso esteja desorientado, né? Então, se o paciente chegar lá, não está sabendo onde é que ele está, não está sabendo quem ele é, então eu preciso orientar ele, né? Porém, é inútil tentar mostrar que o medo que ele sente é irreal.
Então, se eu falar bem assim, meu filho, você tá doido? O que essa borboleta vai te fazer? Não vai fazer nada não. Mesmo ele acreditando que ela vai fazer alguma coisa, né? Não vai adiantar eu falar para ele, né, que aquilo não existe, que ele tá ficando maluco. Não adianta. Não vai ajudá-lo, né? Dizer-lhe que não deve se preocupar pode fazer com que se sinta incompreendido. Olha só, dizer-lhe que não deve se preocupar pode fazer com que se sinta incompreendido e sozinho, aumentando assim a tensão, ou seja, não vai ajudá-lo. É inútil tentar provocar situações para que ele perca o medo, correndo-se o risco de fazê-lo entrar em pânico. Comece participando com ele, até que se sinta seguro. Então, você precisa começar participando com o paciente, conversando com ele, perguntando como ele se sente em relação àquilo, em relação a isso, para que assim você o ajude. Diante do paciente deprimido, né? Exemplo, o paciente chega e fala: eu sinto vontade de morrer, já tentei suicídio por 3 vezes. Acho que estou sendo um estorvo na vida de meu marido e meus filhos. Eles são muito bons para mim e eu não queria mais atrapalhá-los. Este paciente apresenta-se triste, culpado e isolado. É descrito muitas vezes como baixo astral, né? A gente tem esse preconceito, as pessoas têm esse preconceito com as pessoas depressivas, né? Os estraga rolê, você tá ali todo alegre com a turma, aí chega aquele amigo que ele sempre tá triste e você, ao invés de ajudá-lo, você vai e critica ele, né? Grande risco de suicídio, pessoas depressivas sofrem grande risco de se auto-exterminar. Manter vigilância discreta para não lembrar o paciente todo o tempo de seu risco de suicídio. Então, eu não vou ficar o tempo inteiro falando assim, olha, eu acho que você precisa se cuidar mais, porque você pode chegar um tempo até a querer se matar. Não, porque eu vou dar ideia para ele. Então, eu tenho que manter essa vigilância, né? Não devo ficar lembrando ele o tempo inteiro que ele corre risco de cometer um suicídio. Sua presença constante, ouvindo, participando das atividades é uma boa maneira de manter a vigilância e integrá-lo ao grupo. Caso o paciente pergunte se está sendo vigiado, o lembre de que já fez referência à vontade ou tentativa de morrer e que a equipe deseja protegê-lo. É um bom momento para fazê-lo se sentir valorizado. Então, se o paciente, por exemplo, você manter essa vigilância discreta, né, de ficar tentando ver se ele está falando sobre suicídio ou não, às vezes ele pode se sentir vigiado, né? E tipo assim, quando ele perguntar se ele está sendo vigiado, o que você vai falar? Olha, seu João, a gente está te vigiando de uma forma boa, porque lembra que o Senhor, daquela determinada vez, aquele determinado momento, o Senhor sentiu vontade de se matar, e nós estamos aqui para protegê-lo, Senhor, porque o Senhor é importante. Então ele vai se sentir valorizado, né? Exemplo de uma conduta inadequada. Um profissional, depois de ouvir, olha o que eu estava falando para vocês, era esse aqui, ó, que eu falei para vocês na outra aula, era esse exemplo aqui. Um profissional, depois de ouvir um paciente falar que tomou 20 comprimidos de diazepam porque queria morrer, afirmou: você não queria morrer. Quem quer morrer dá logo um tiro na cabeça. 2 dias depois, recebeu a notícia de que o paciente se suicidara com um tiro na cabeça. Então, no caso de tentativas de suicídio, prestar os primeiros socorros e evitar deixá-lo sozinho. Então, no caso de tentativa de suicídio, você tem que prestar os primeiros socorros, né? Dependendo do que a pessoa tentou fazer e se conseguir evitar. E evitar deixar essa pessoa sozinha. Porque se ela ficar sozinha, ela vai tentar se matar novamente. Paciente deprimido costuma se descuidar de seus cuidados básicos, né? Por não valorizá-los ou por achar que deve ser punido. Por isso é muito importante a enfermagem estar atento à alimentação, hidratação, perda ponderal, vestuário, padrões de sono e repouso, atividade física. Então, os pacientes deprimidos, eles não se importam, né, mais consigo mesmo. Então, eles se descuidam. Então, nós que precisamos ficar atentos, né? A saber se ele está se alimentando bem, se ele está tomando água, se ele está perdendo peso, né? As vestes, como que ele está se vestindo, se ele está vestindo roupas limpas, roupas sujas, entendeu? Se ele está dormindo bem, se ele está fazendo atividade física. Nós temos o Setembro Amarelo, né, como uma campanha contra o suicídio, né? Conversar e acolher, dê voz a quem precisa de você.
seja solidário, nós nunca sabemos o que cada pessoa enfrenta. Mas como eu falei, nós temos que tomar muito cuidado, né? Por mais que seja boa a intenção, nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente pode falar de forma errada. Vocês viram aqui toda a técnica que nós precisamos ter para conversar com pessoas que sofrem com algum transtorno mental e que é difícil. Então não é fácil chegar para uma pessoa depressiva e falar com ela: ai, você vai ficar bem, vai ficar tudo bem, eu estou aqui para te ajudar, é Setembro Amarelo, eu quero ser solidário. Tudo bem, mas você tem que saber como conversar com essas pessoas, né? Não é assim também. Intervenções de enfermagem num paciente agitado. Por exemplo, chega um paciente lá. Não aguento mais meu irmão. Ele quase não dorme e o pior é que não me deixa dormir. Anda pela casa a noite inteira, falando e cantando. Agora inventou de anunciar a volta de Jesus e anda por tudo quanto é ônibus e metrôs. A equipe muitas vezes vai descrever esse tipo de paciente como um paciente irritante. E numa equipe despreparada, por muitas vezes ser alvo de zombarias e deboches. Pessoal, pelo amor de Deus, né? O paciente chega falando as coisas da vida dele, que ele não deveria falar, porque ele só falaria se ele tivesse abertamente ali junto com, né? Se ele quisesse, mas ele chega falando e muitas pessoas vão falar: ah, que pessoa irritante. As pessoas começam a zombar dele. E isso não é bacana, né? Não é uma atitude de uma equipe preparada, de uma equipe profissional. É um paciente extremamente ativo, falante, pode vestir-se de maneira extravagante e desarmônica. A melhor forma de interagir com ele é chamá-lo para as atividades e conversar sobre assuntos gerais. Você deve estabelecer limites para ele, porém somente após ter criado uma relação de confiança, com o cuidado de não fazê-lo de forma autoritária, para não provocar reações desagradáveis que possam gerar a necessidade de contê-lo. Então, se o paciente já é agitado, né? Ativo demais, falante demais, e você provoca uma reação desagradável nele, ele não vai responder ao tratamento. Ele não vai confiar em você. Se você não manter uma relação de confiança com ele, ele não vai. Então, é preciso manter essa relação, é preciso manter esses cuidados que a gente está aprendendo aqui. Que se sente perseguido, né? Diante do paciente que se sente perseguido. Então o paciente chega: eu gosto da minha mãe, mas não confio nela. Existem muitos interesses na minha pessoa. Então ela está falando aqui, né? Que a mãe dela tem algum interesse nela, que tipo assim, muito interesse, tipo assim, ela gosta da mãe dela, mas não confia na mãe dela. Por quê? Porque a mãe dela tem algum interesse nela. Interesse que eu falo financeiro, né? Por exemplo. Ganhar a confiança desse paciente não é fácil e mantê-la é quase impossível. Qualquer atitude não planejada pode gerar desconfiança. Então, se o paciente já se sente perseguido e você não demonstrar confiança, ele vai achar até que você também está o perseguindo, né? Ou que você também está contra ele, ou que você também não gosta dele. É preciso ter cuidado com as mensagens verbais, com as não verbais, né? Para evitar que confirmem suas suspeitas. Por exemplo, o paciente, você fala para o paciente que o entendeu, você tenta demonstrar confiança com as palavras, mas a sua forma de se comportar diante dele não é o que demonstra, né? Com alguns gestos, com alguns olhares, por exemplo. Diante do paciente antissocial, né? O paciente antissocial é o paciente psicopata, né? Que é um transtorno mental que não tem cura, um tratamento muito confuso, né? Eles são vistos na equipe como sedutores e desafiadores, não se consideram doentes e só buscam o serviço de saúde mental por alguma imposição. Então, esses pacientes, né, eles são aqueles pacientes muito inteligentes, tá? Eles podem até te enganar, muitas vezes, e eles não se consideram doentes. Psicopatas não se consideram doentes, tá? Eles podem justificar ou racionalizar seu comportamento por achar que os perdedores merecem perder. Ou seja, eu fiz aqui, eu roubei mesmo aquela empresa porque aquele cara é um estorvo, ele merece perder. Culpar a vítima por ser tola ou impotente, então, eu matei ela mesmo, quem manda ela ser boba? Entendeu? É um psicopata. Ser indiferente aos efeitos exploradores e prejudiciais de suas ações sobre os outros, ele não se importa
com o que ele está fazendo com os outros. Psicopatas não se importam com o que eles fazem com os outros. Eles não têm sentimento algum. Descaso, impiedoso em relação aos direitos e sentimentos alheios e à lei. Eles não se importam com a lei. E se eles forem presos, eles também não se importam com isso, entendeu? Porque eles não têm sentimentos. São pessoas que apresentam boa verbalização, como eu falei, são inteligentes, são agradáveis, né? Atributos que muitas vezes usam para atrair simpatia e conseguir o que querem. Nessa situação, estes pacientes conseguem perceber os prejuízos que eles causam a si e aos seus. Isso gera culpa e acaba por fazê-los buscar a droga, agravando seu transtorno. Muitas vezes esses pacientes, né, eles podem ter essa consciência e isso de alguma forma pode gerar alguma culpa. Sim, é raro, pode acontecer? Pode. Manter a calma do paciente, conter a violência no caso de uso de drogas e álcool e observar sinais de intoxicação é importante. Comumente, né, ouve-se a colocações do tipo: só trabalho num setor de saúde mental se tiver apoio policial. Muitas vezes você vai escutar pessoas falarem isso, né? Que ela só vai trabalhar na saúde mental se tiver um guarda lá, porque vai que a pessoa bate nela, pelo menos vai ter alguém lá para salvar ela. No entanto, portadores de transtorno mental não são criminosos e os policiais não são profissionais da área de saúde. Então, nós que precisamos aprender a lidar com os usuários do serviço de saúde mental e não a nos defender deles. É muito feio isso. Como que você se transforma num profissional de enfermagem, vai trabalhar no setor de saúde mental e fala uns absurdos desse e se comporta de uma forma absurda dessa? Não tem como. Você escolheu a profissão errada. Cada pessoa, né, tem uma forma de ser, de agir, de enxergar o mundo. Uns são mais alegres e expansivos, outros mais sérios e fechados. Uns veem o mundo de forma mais simples, outros de forma mais complexa. Então, cada um é de uma forma. Cada um age de um jeito. Cada um vai enxergar o mundo de uma forma diferente da sua. Não somos iguais, né? Somos todos diferentes. As mudanças que se processam nas pessoas no dia a dia são resultado das interações e negociações que fazem com outras pessoas e circunstâncias. Então, o que eu vou mudar durante o meu dia, o meu comportamento, ele vai ser influenciado, né, por como eu me interajo com as pessoas e como essa interação e essa negociação vai fazer com que as outras pessoas, né, ajam comigo. Em psiquiatria, ou melhor, em saúde mental, são possíveis ações de prevenção e promoção em torno de melhorar as condições de atendimento com medidas como aumentar o número de unidades ambulatoriais de atendimento. Então, nós devemos aumentar o número de unidades que cuidem da saúde mental. Capacitar melhor os profissionais para que eles façam um menor número de prescrições medicamentosas. Então, quanto menos medicamentos as pessoas tomarem, vai que isso ajuda melhor. Oferecer uma abordagem multidisciplinar, ou seja, com vários profissionais. Oferecer maior facilidade de acesso a quem necessite de ajuda psicoterápica. Lembrando que a atuação em saúde mental não está restrita à psiquiatria, mas permeia outros setores, né? E poderemos pensar em outras formas de prevenção e promoção, como atuar em áreas onde a crise está acontecendo, como oferecer atendimento adequado à mãe que acaba de dar à luz a um natimorto, né? Ou seja, a um bebê que acabou de morrer, ou a paciente que acaba de receber a notícia de uma doença grave ou de uma cirurgia mutiladora. Então, atuar em áreas, né, a prevenção e a promoção da saúde mental não é somente, né, nessa parte que a gente falou, de oferecer uma maior facilidade, de aumentar o número, capacitar, aumentar o número de unidades, capacitar os profissionais. Então, nós podemos ajudar os pacientes de outra forma, né? Atendendo as mães, dando um apoio àquela mãe que sofreu uma depressão pós-parto, né? Um paciente que acabou de ter uma notícia sobre um falecido parente, uma doença grave. Também, né, podemos pensar em todas as ações informativas, como palestras, grupos de reflexão dentro do hospital, estratégia de saúde da família, ou fora deles, como em comunidades, escolas, empresas e etc. Então, pessoal, nós temos que agir, nós temos que fazer de uma forma que a saúde mental ela seja vista
como ela deve ser vista, com respeito, assim como as pessoas que também sofrem com algum transtorno mental devem ser vistas com respeito. Vocês precisam estudar para que vocês percebam os sinais, os sintomas e ajude essas pessoas a diminuírem, né, esses sinais, esses sintomas e a ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, é isso que nós aprendemos, né, durante todo esse tempo. Além dos conhecimentos da sua área de atuação, o técnico de enfermagem ele precisa estar atento para o seu estado interno, isto é, como vem se sentindo, como anda a sua relação com os colegas de trabalho, com os pacientes e seus relacionamentos fora do trabalho. Pois quando se trabalha com saúde mental, o próprio profissional de saúde passa a ser o seu mais importante instrumento de trabalho. Então, se eu não estou bem comigo, né, mesmo, se eu não estou bem comigo mesmo, né, se eu não tenho uma relação, se eu não venho me sentindo bem, se eu não tenho uma relação boa com as pessoas que trabalham comigo, que moram comigo, com os meus pacientes, como que eu vou ajudar essa pessoa? Como que eu vou ajudar outras pessoas que precisam de mim também? Por quê? Porque eu sou meu instrumento de trabalho, entendeu? Então, se eu não estiver bem comigo mesmo, com o meu estado interno, eu não vou conseguir lidar com o problema dos outros também, né? Então, eu preciso, além de conhecer, né, dos conhecimentos da área que eu estou tendo ali, eu preciso me autoconhecer também. Um dos principais causadores de transtornos mentais nos profissionais de saúde é o estresse. Infelizmente, nós vivemos agora num país há 2 anos, há 1 ano, indo para quase 2 anos de pandemia, e é um estresse gigantesco. Eu estou trabalhando numa UTI, né, numa unidade de respiração aguda, nós chamamos de URA, que é a UTI para Covid-19. É desgastante, a gente não para um segundo, a não ser a hora de tomar café ou de descanso. São 8 horas com bomba de infusão apitando, monitor cardíaco apitando, a equipe todo mundo desgastado, entendeu? Então nós sofremos esse estresse, né? Durante toda a nossa profissão. Agora com a pandemia, muito mais ainda. O técnico de enfermagem, né, devido à sua atuação, está sujeito a uma carga emocional desgastante. Para evitar o surgimento de transtornos mentais, ele precisa procurar ser cooperativo, ouvir as razões dos outros, expressar as suas, reconhecer seus limites, cuidar de si mesmo, né? Então, infelizmente, existem fatores, né, dentro do trabalho que pode fazer com que a gente desenvolva um transtorno mental, né? Como eu lido com os meus colegas é um deles, as condições de trabalho, o salário que eu recebo, as horas de trabalho que eu trabalho também, né? Tudo isso vai contribuir. E hoje em dia, né, existem muitos casos de colegas que se suicidaram, colegas que largaram a profissão por conta, né, do estresse diário que é causado. E, infelizmente, a nossa profissão é muito desvalorizada no país onde a gente vive. Seria muito bacana se depois dessa pandemia tudo voltasse a ser diferente para nós da enfermagem, né? E nós torcemos para que essa admiração, esse reconhecimento que as pessoas estão tendo por nós agora na pandemia, seja real, entendeu? E seja um reconhecimento real, que eu falo monetário também, financeiramente. Nós precisamos disso. Nós não somos heróis. Ninguém aqui é herói. Nós somos seres humanos que trabalhamos, que precisamos pagar nossas contas, que temos filhos, que temos nossas coisas para fazer, entendeu? E se a gente não trabalha, e se a gente trabalha num ambiente onde não tem uma condição boa de trabalho, onde eu estou vivendo por estresse, eu vou me adoecer. Eu vou adoecer. Isso, infelizmente, vai acontecer, né? Então, nós precisamos nos cuidar de nós mesmos, para que nós possamos, assim, né, aprender a lidar com o outro e ajudar o outro de alguma forma. Então, pessoal, obrigado, né, pela atenção. Foi muito bom esses dias que nós passamos juntos. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham gostado bastante das aulas. Espero que a gente se encontre, né, durante esse tempo de pandemia, mas acredito que já vai acabar isso. Tenho fé em Deus que isso vai passar.
E quem sabe um dia que eu for em Jaíba eu conheço algum de vocês, ou algum de vocês venham para cá, né? Sul de Minas também é muito bom. Então fiquem com Deus, um abraço e a gente vai conversando.